Fazer um alinhamento é uma etapa básica de um trabalho que envolva análise filogenética de sequências. Em geral, nós fazemos um alinhamento múltiplo, isto é, envolvendo várias sequências, e global, analisando todo o comprimento dessa sequência. Existem várias opções de softwares disponíveis para fazer alinhamento de sequências. Aqui vou mostrar 4 deles disponíveis na internet e bem fáceis de usar para quem está começando a trabalhar com análise filogenética. O primeiro deles é o Alivio. O Alivio é um software de visualização e edição de alinhamentos, muito leve, rápido e funciona muito bem em diferentes sistemas operacionais. Se você usa Windows, Mac ou qualquer das distribuições Linux, como eu uso Ubuntu, você não vai ter nenhum problema com ele. O programa foi desenvolvido no Departamento de Biologia Sistemática da Universidade de Uppsala, então ele é bem funcional para quem trabalha com filogenias. O foco desse programa é velocidade e uma interface fácil de usar. Essa é a tela inicial do Alivio. Aqui a gente vai abrir o dataset com as sequências que a gente deseja alinhar. Os formatos de sequências suportados pelo Alivio são o FASTA, o Philip e o Nexus. Para abrir, a gente abre o menu File, Open File e seleciona qual é o arquivo. Aqui nesse exemplo, um arquivo no formato FASTA, que é o formato que geralmente a gente faz o download das sequências no GenBank. Essas sequências, quando a gente faz o download, elas não vêm alinhadas. O objetivo aqui é fazer o alinhamento. O algoritmo padrão do Alivio para alinhamento é o Muscle, mas a gente consegue implementar os algoritmos de outros programas. Para escolher o algoritmo que será utilizado para alinhar, a gente precisa alterar as configurações de alinhamento. Na janela de configurações e na aba Align All Program, eu tenho o Muscle, que é o algoritmo padrão, como eu falei, mas eu posso incluir outras formas, outros algoritmos para fazer o alinhamento. Aqui eu incluí algumas estratégias de alinhamento oriundas do programa MAFT, que também é um software de alinhamento. Então, eu seleciono qual é o programa que vai fazer um alinhamento, é o que tiver marcado, né? E vou clicar na aba de alinhar. Realinhar tudo, ok. Uma funcionalidade interessante do Alivio que eu não vi em outros programas ainda é que ele permite que você visualize o alinhamento completo. Se eu der um zoom out aqui, eu consigo ver todos os sítios alinhados. Aqui eu tenho um dataset pequeno, ele tem 317 posições alinhadas, mas se eu tivesse até 10.000 sítios, eu também conseguiria visualizar. Essa função é interessante porque eu consigo ter uma ideia de quais são as regiões que eu tenho muita homologia, né? Que eu tenho maior similaridade entre as sequências e regiões de gaps. Se eu estiver satisfeita com esse alinhamento, eu posso salvar no formato FASTA, Nexus, Nexus para Mr. Base, Philip, com os nomes completos, e outros formatos de Philip. Na verdade, eu tenho uma série de opções, né? Mas as que eu uso para fazer análise de verossimilhança e análise por inferência bayesiana são esses dois formatos aqui. Então, eu posso salvar em Philip para fazer a verossimilhança e eu posso salvar em Nexus para Mr. Base. Ok. Nesse formato, ele vai substituir todos aqueles caracteres que não são suportados pelo Mr. Base e que podem atrapalhar o processo, né, do cálculo da árvore filogenética. O Civil é outro programa gratuito e é uma interface gráfica de usuário multiplataforma para alinhamento de múltiplas sequências e filogenia molecular. Ele foi desenvolvido no Laboratório de Biometria e Biologia Evolutiva da Universidade de Lyon. Ele também é compatível com Windows, Mac e Linux e também é open source, assim como o Alivio. O Civil tem muito mais funcionalidades do que o Alivio, mas há um custo em termos de velocidade. Ele lê e grava vários formatos de arquivo. Entre eles, FASTA, Nexus e Philip, que são os que a gente mais utiliza nas análises filogenéticas. Os algoritmos de alinhamento implementados são o Cluster Omega e o Muscle, mas ele também permite usar qualquer algoritmo de alinhamento externo capaz de ler e gravar arquivos no formato FASTA. Também é possível implementar o gBlocks para selecionar blocos de sítios evolutivamente conservados. Ele gera árvores filogenéticas de parcimônia, de distância, como o Neighbor Join, e árvores de máxima verossimilhança. Particularmente, eu gosto de usar o Civil para concatenar alinhamentos, ao invés do Mesquite. Para incluir sequências a serem alinhadas, você pode arrastá-las para essa região ou abrir
Escolho o arquivo. Aqui na coluna da esquerda a gente tem o nome da sequência. Como o Civil não consegue ler aquele nome da sequência no formato FASTA, ele considera apenas os caracteres até o primeiro espaço. Então aqui as sequências ficaram identificadas com o número de acesso de GenBank, mas eu posso editar o nome das sequências através do menu Edit, Rename. Eu vou ter que corrigir cada uma das sequências para fazer com que elas tenham o nome que eu desejo. Para alinhar esse conjunto de sequências, eu venho na opção Align. Eu posso escolher entre os dois algoritmos que ele me oferece, o Cluster e o Muscle, ou eu posso adicionar um método externo, que eu vou utilizar o Muscle e depois eu vou clicar na opção de alinhar. Ele abre essa janela que mostra quais são os passos do alinhamento. Aqui ele já finalizou o alinhamento. O alinhamento total ficou com 319 posições, diferente daquele alinhamento que a gente fez no Alivio anteriormente. Mas eles ficaram bem parecidos. Para exportar esse alinhamento ou salvar em outros formatos, eu venho em File e escolho a forma como eu quero exportar. Então, salvar como, eu posso salvar em FASTA, em Nexus, se eu quiser fazer análise por inferência bayesiana, Philip para fazer análise de verossimilhança e todos esses outros formatos. Então, vou salvar em Nexus e vou salvar também em Philip. Outro programa bem popular é o Mega. O Mega provavelmente é um dos mais antigos. A primeira versão do Mega foi desenvolvida para MS-DOS lá nos anos 90 e ele foi atualizado para rodar no Windows 8 vezes. Todas as versões, desde o Mega 1, Mega 6, Mega CC e Mega MD, rodavam bem em Windows. Porém, usuários de outras plataformas, como Mac e Linux, tinham problemas para utilizar. Em 2018, felizmente, os desenvolvedores do programa fizeram uma versão compatível com essas plataformas alternativas. O Mega trabalha com sequências de entrada no formato FASTA, mas é possível exportar os alinhamentos em arquivos Nexus e PALP. E também em um formato próprio do Mega, que só funciona dentro do próprio Mega, que é o .meg. Ele utiliza dois algoritmos de alinhamento, que são o ClustalW e o Muscle. Uma função interessante do Mega é que ele permite incluir sequências do GenBank diretamente no seu alinhamento. Para fazer um alinhamento utilizando o Mega, eu posso abrir o dataset através do comando File, Open a File, ou clicar no botão Alinhamento, editar ou construir um alinhamento. Se eu criar um novo alinhamento, eu vou ter que copiar as sequências manualmente. Então, eu posso utilizar Ctrl+C, Ctrl+V do meu dataset, numa planilha que eu tiver e fazer essa abertura. Outra forma de fazer isso é abrir aquele dataset que a gente criou, que a gente fez o download. Então, edit, obter a sequência de um arquivo. O Mega, ao contrário do Civil, consegue ler todo o nome da nossa sequência no formato FASTA. É interessante que a gente reduza esse nome, deixe somente o nome do organismo e o código do isolado, que permite identificá-lo, e não exceda o limite de 32 caracteres, que é uma limitação que programas como PALP e MrPace podem ter e pode dificultar a geração das árvores filogenéticas. Você pode editar os nomes clicando com o botão da direita e mudando o nome manualmente. E para fazer o alinhamento no Mega, eu posso utilizar dois algoritmos, o ClustalW e o Muscle. Basta clicar em um deles, vai abrir uma segunda janelinha, perguntando se eu estou fazendo um alinhamento de DNA ou um alinhamento de códons. Como nenhuma das sequências está selecionada, ele me dá um aviso e pergunta se eu quero selecionar todas. Essa segunda janela me permite modificar algumas configurações do alinhamento, mas eu vou deixar no default. O alinhamento foi concluído e eu consigo visualizar que ele não ficou muito diferente dos outros programas que eu utilizei. Aqui na primeira linha eu tenho uma série de colunas marcadas com asterisco. Esses asteriscos indicam quais são os sítios em que todas as sequências são iguais. Se eu estiver satisfeita com esse alinhamento, eu posso salvá-lo. Se eu quiser fazer as árvores utilizando o Mega, eu preciso salvar essa seção de alinhamento, que ele utiliza um formato .mas, e também preciso exportar no formato Mega,
que é um formato que somente o Mega lê. Fecho essa janela e se eu quiser fazer a árvore filogenética utilizando o Mega, que me permite construir árvores de máxima verossimilhança, neighbor joining, evolução mínima, o PGMA e máxima parcimônia, eu preciso que o arquivo esteja no formato Mega. Então, não esqueça de salvar, senão você vai ter que fazer o alinhamento de novo. O quarto software que eu queria falar é o Maft. Diferente dos 3 anteriores, ele é um software que pode ser usado em 2 versões. Você pode fazer o download do programa, que roda em Windows, Mac e Linux, e executá-lo no seu próprio computador por linha de comando, ou usar a versão online. Ele está na sua versão 7. O que eu acho mais interessante no Maft é que ele oferece várias estratégias para alinhamento múltiplo, dependendo dos tipos de sequências a serem alinhadas. Quando você tem alinhamentos muito difíceis, por exemplo, alinhamentos de sequências com poucos gaps, que são muito longos, ou então sequências com múltiplos gaps menores, ele vai dizer qual que seria a estratégia mais adequada para tratar esse tipo de sequência. Como ele é um programa executável por linha de comando, é possível implementar as estratégias do Maft em outros programas, como o Alivio, desde que você tenha instalado o Maft no seu computador. Na versão online do Maft, também é possível fazer o upload de um dataset no formato FASTA e executar o alinhamento pelo servidor do Maft. Então a gente escolhe o arquivo no formato FASTA e aí a gente escolhe um nome e coloca o e-mail. Uma coisa muito interessante do Maft são as estratégias diferentes a depender do tipo de alinhamento. Então, se eu ainda não conheço muito bem a região com que eu estou trabalhando, eu posso deixar no automático e dependendo do tamanho do arquivo, né, e das sequências, o próprio Maft vai escolher qual que é a estratégia mais adequada. Ou eu posso utilizar um dos métodos progressivos, eles têm a limitação quanto ao tamanho de sequências, ou os métodos com refinamento iterativo. Para o nosso exemplo, eu vou utilizar essa estratégia que é recomendada para datasets com menos de 200 sequências com homologia global e faço a submissão. Quando o resultado do alinhamento estiver pronto, eu vou receber uma notificação no e-mail que eu incluí e também eu posso visualizar o resultado no link que ele apresenta. Como padrão, o Maft fornece um alinhamento no formato Cluster. Porém, eu posso clicar aqui e obter esse alinhamento no formato FASTA ou ainda escolher outros formatos, como Philip e Nexus. O Maft também permite que eu construa árvores de neighbor joining e OPGMA. Se você tem alguma dúvida, deixe um comentário e até o próximo tutorial.